Olá pessoal, daqui fala Maria Costa, a vossa educadora financeira. Bem, hoje nós vamos falar sobre a regra 50-30-20. Já ouviste falar dessa regra? Qual a importância desta regra a nível das finanças pessoais? Preste bem atenção. A regra 50-30-20 tem como objetivo organizarmos as nossas finanças, isto é, termos maior controle daquilo que são as nossas despesas. Por que do 50? 50 representa o valor que nós devemos usar para as nossas despesas fixas, ou seja, 50% do nosso rendimento vai ser canalizado para as nossas despesas fixas. E que despesas fixas, é esta? Despesas fixas estão relacionadas, por exemplo, a gastos com alimentação, gastos com educação, pagar a mensalidade do colégio dos filhos é um gasto fixo. Por quê? Porque todos os meses tu tens essa despesa. Gastos com a conta de energia, gastos com a conta de água. Então, tudo aquilo que são os nossos gastos fixos está nesta categoria que deve ser 50% do nosso orçamento. E 30%, o que é que representa o 30%? 30% são os nossos gastos variáveis. Que gastos variáveis são esses? Os gastos variáveis são aqueles que durante o mês, ora podem ocorrer, ora podem não ocorrer. Imagine, por exemplo, uma ida ao restaurante. Tu, num determinado mês, podes te dirigir a um restaurante, mas num outro mês, quem sabe, decidas não, hoje não vou almoçar no restaurante. Então, despesas com lazer, com entretenimento, são despesas que fazem parte dos nossos gastos variáveis. E de acordo com esta regra, 30% do nosso orçamento deve ser canalizado para estes gastos variáveis. E 20% representa a nossa poupança. Então, de acordo com a regra 50-30-20, 50% vai para os gastos fixos, 30% para aquilo que são os gastos variáveis e 20% para a nossa poupança. Mas esta regra, ela não é fixa, ela não é uma regra estática. Como assim? Imagine alguém, por exemplo, que ganha 100 mil kwanzas. Ok, esta pessoa, aplicando nela a regra 50-30-20, quer dizer que 50 mil kwanzas vai para aquilo que são os gastos fixos. 30 mil kwanzas vão para os gastos variáveis. E 20 mil kwanzas é o valor que ela vai passar a canalizar para as suas poupanças. Se esta pessoa que gasta 100 mil kwanzas tem essa categoria de despesas, caso ela venha a ganhar, por exemplo, ter um salário de 500 mil kwanzas, a mesma regra 50-30-20 continuará a fazer sentido para esta pessoa? No meu ponto de vista, já não. Porque se a pessoa gasta 50 mil kwanzas em gastos fixos, tendo um orçamento ou uma renda de 500 mil kwanzas, terá 250 mil kwanzas para ser canalizado em gastos fixos, o que para esta pessoa pode representar um valor até certo ponto avultado. Esta pessoa pode ter uma maior tendência de gastar mais do que aquilo que é recomendado, ou ter uma poupança de 100 mil kwanzas, quando na verdade para o salário que ela oferece de 500 mil kwanzas, pode poupar mais, pode poupar 200 mil ou pode poupar 150 mil kwanzas. Então, à medida que o nosso rendimento aumenta, à medida que as nossas fontes de renda vão aumentando, a própria regra 50-30-20 deve ser ajustada. Por isso é que para mim, esta regra não chega até de ser uma regra, é uma linha orientadora, ou seja, ela nos orienta de como é que nós devemos fazer
as nossas poupanças, de como é que nós devemos orçamentar aquilo que são as nossas despesas, mas devemos sempre olhar como é que está a evolução da nossa renda, como é que está a evolução daquilo que são as nossas fontes de renda alternadas, como têm sido as nossas entradas de dinheiro, os nossos inflows, de modo que, havendo possibilidade de nós pouparmos mais, então vamos poupar mais. Havendo possibilidade de nós gastarmos menos, vamos também gastar menos, para que tenhamos então umas finanças bem mais consolidadas, bem mais estruturadas, porque o objetivo maior de todas essas regras, de todas essas linhas orientadoras, é trazer para o indivíduo maior conforto, maior flexibilidade naquilo que é a sua gestão orçamental. Tá, pessoal? Então, esta é a mensagem para hoje. Fiquem conectados, fiquem ligados aqui no canal da Maria Costa. Deixa o teu like, subscreve o canal. Vamos ter vídeos com bem mais regularidade, desde que você subscreva, desde que você partilhe essa informação, de modo que o YouTube reconheça que este canal está a ser visualizado, que este canal é de interesse de cada um de nós e haja maior crescimento aqui na nossa página, tá, pessoal? Boa continuação, um abraço fraternal.